Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. Agora são 2h31. Hoje nós vamos para a parte final aí da mensagem Libertadores, onde nós estamos falando sobre a vida de Sansão. No capítulo 16 de Juízes, Sansão, ele foi um juiz em Israel, ele julgou Israel por muitos anos e o propósito da existência dele era libertar o povo de Israel. Mas a vida dele foi a vida pessoal de Sansão foi muito conturbada. Ele defendeu, livrou, cumpriu o propósito dele, mas nós vemos muito o ego, nós vemos muita vaidade do próprio Sansão em tudo que ele viveu. Aqui no versículo 4 do capítulo 16, vai nos contar o seguinte: algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Diz a palavra que dali em diante, Dalila se empenhou no propósito de descobrir a força de Sansão. Pois então, a vida de Sansão foi muito conturbada, né? Ele se apaixonou a primeira vez por uma moça filisteia. Essa moça acabou morrendo com a família toda por causa que Sansão pôs fogo na seara dos filisteus e os filisteus mataram a família da moça. E depois Sansão matou mais 1.000 filisteus e depois Sansão arrancou as portas da cidade. Então Sansão era um transtorno para o povo filisteu. Um dia ele desce ali para poder ficar com uma prostituta e eles armam uma tocaia para ele, mas não dá muito certo. Ou seja, tudo que eles tentaram, os filisteus tentaram, eles até convenceram pessoas do povo aonde Sansão pertencia, o povo de Israel, algumas pessoas ali, para tentar entregar Sansão. Eles até conversaram para ver se eles entregavam Sansão, e tudo que eles tentavam para prender Sansão não dava certo. E um outro dia, diz a palavra de Deus, que um tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E essa mulher chamada Dalila, ela recebeu uma proposta dos governantes, dos príncipes do povo filisteu, que se ela entregasse, se ela descobrisse a razão da força de Sansão e uma forma que ele fosse preso, que ele fosse amarrado, sem conseguir se soltar, todos eles, cada um deles, dariam 1.100 peças de prata. Ou seja, é muito, mas muito dinheiro. A Dalila não precisaria nunca mais trabalhar na vida dela e se preocupar com dinheiro. Era a aposentadoria garantida, e não só uma aposentadoria qualquer. Ela teria uma vida de luxo por causa dessa recompensa. Tudo por quê? Porque o Sansão estava apaixonado por ela. Ela foi a mulher que conseguiu ganhar o coração de Sansão. Não sabemos o motivo, mas diz a palavra que ele se apaixonou por ela. E é interessante que depois que ela recebe essa proposta, ela trabalha em cima disso. Ela se aproxima de Sansão e ela diz: me conte, por favor, o que torna você forte, como você pode ser amarrado sem conseguir se soltar. Gente, vejam só, olha que pergunta. Ele estava apaixonado por ela, mas ele estava tão cego de amor, de paixão por ela, que ele não percebeu mais o que ela estava dizendo. Ela estava de todas as maneiras, ela não era uma pessoa confiável, ele era o inimigo principal do povo filisteu, então, e ela era do povo filisteu, e ela não era confiável. Ela falava descaradamente: me conta o que se pode ser feito para arrancar a sua força, e ele simplesmente, por 3 vezes, ele mentiu para ela. Ela perguntou 3 vezes para ele, 3 vezes diferentes. Todas as vezes que ele falava: se me amarrar com uma corda assim, eu vou ser como qualquer outro homem. Ela ia lá, amarrava ele do jeito que ele tinha falado, e ainda falava: Sansão, chamava os príncipes filisteus para ficar escondido ali na tenda dela, e falava: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Quando ele acordava, ele arrebentava aquelas cordas. Isso foi por 3 vezes.
Até que chegou a quarta vez em que ela chora e fala: você não me ama, você mente pra mim, você me enganou, já tem 3 vezes que eu tô te pedindo e você me engana. No versículo 13 diz: então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu, agora conte-me, por favor, como você poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se você tecesse, essa aqui foi a última vez que ele mentiu para ela, foi a terceira vez. No versículo 15 diz: Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. E diz o versículo 16: todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até que ele não suportasse mais. Então diz a palavra de Deus que esse homem que recebeu e tinha uma super força, esse homem que era o homem mais forte, mais corajoso, mais destemido, estava agora numa situação onde ele não conseguia sair. Era um relacionamento que ele não conseguia se soltar. A palavra de Deus vai nos ensinar lá em 2 Timóteo, versículo 2, 22, que nós devemos fugir das paixões. Fuja das paixões da mocidade, segue a justiça, a paz, o amor, a fidelidade, com aqueles que com um coração puro invocam o Senhor. Existem 3 coisas que a Bíblia manda a gente fugir. A Bíblia não manda a gente fugir do diabo, a Bíblia manda nós resistirmos ao diabo, porque ele fugirá de nós. E como que eu resisto ao diabo? É os pensamentos que ele lança, porque ele lança dardos inflamados na nossa mente. Agora existem 3 coisas que a Bíblia manda a gente fugir, não tem conversa. É paixão da mocidade, prostituição e idolatria. A Bíblia manda a gente fugir essas coisas, a gente não pode conversar, não pode ter negócio. Eu disse que essa semana que tudo que o diabo quer fazer é ganhar seu coração. Ele não quer fazer você pecar. Se você pecar, você se arrepende. Deus é Pai, Ele vai perdoar o seu pecado pelo seu arrependimento. Mas se o diabo conseguir enlaçar você numa paixão, se ele conseguir prender o seu coração em uma coisa que você se apaixone por ela, seja pessoas, sejam relacionamentos impróprios, relacionamentos que não devem acontecer, seja por dinheiro, seja por coisas, seja por objetos, o diabo quer ganhar seu coração. A palavra vai também dizer pra gente lá na carta de Tiago que as pessoas são tentadas e atraídas pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, cada um é tentado segundo o próprio desejo, instinto carnal. Cada um tem uma fraqueza, cada pessoa tem uma fragilidade. E quando as pessoas são tentadas, elas são tentadas na sua própria cobiça, naquilo que elas mais cobiçam. Existem pessoas que a tentação delas é o dinheiro. Existem pessoas que a tentação delas é o sexo. Existem pessoas que a tentação dela é pornografia. Existem pessoas que a tentação dela é roubar. Existem pessoas, cada pessoa é tentada pela própria cobiça. Por isso que nós temos que conhecer nós mesmos. A fraqueza do Sansão era as paixões, eram as mulheres, era o sexo. Ele não percebeu essa fraqueza nele e ele foi caindo, um abismo, diz a palavra que um abismo chama outro abismo, e ele foi sendo levado e quando ele chega na cama de Dalila, ele não consegue sair mais, porque ele se apaixonou por ela. Ele ficou preso na cama de Dalila e de lá ele não conseguia sair. A cegueira espiritual tomou conta dele de uma maneira tão terrível que ele não percebia a armadilha que era para poder matar a vida dele, porque no final de tudo, Dalila importunava ele todos os dias de tal forma que ele não suportava mais aquela importunação. Ele sentia um vazio, uma tristeza, uma angústia por causa da importunação dela, que ele abriu o coração. Ele acabou contando o seu segredo para ela. Ele disse: sou nazireu de Deus, nunca passou navalha na minha cabeça, nunca aconteceu isso. Se cortar o meu cabelo eu perco a minha força e você como qualquer homem. Quando Dalila percebeu que ele realmente agora tinha contado o segredo dela, e a artimanha do inimigo sempre é fazer chantagem emocional. Ela disse: você não me ama, você zomba de mim, você não me conta seus segredos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as paixões. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua cobiça? O que atrai você? Você precisa saber, sabe para quê? Para você fugir. Você precisa saber para fugir, para ir para longe. Não adianta lutar contra essas coisas. A palavra manda a gente fugir, é correr, cascar fora, é picar a mula, é vazar. Você está entendendo? Porque tem pessoas que às vezes
Existem situações onde o diabo ele arma ciladas para maridos se apaixonarem por colegas de trabalho, esposas se apaixonarem por caras do Facebook, do Instagram. E aí o diabo quer fazer o quê? Ganhar seu coração. Ele quer prender você num relacionamento ilícito. Ele quer prender você, jovem, num relacionamento com uma pessoa que não quer nada com Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Sansão foi pego pelo coração e ficou preso num relacionamento, numa paixão. E essa paixão foi a ruína dele. Essa paixão foi a destruição dele. E uma das coisas que me chama a atenção na vida de Sansão foi a forma como ele se isolou das pessoas. Tem gente que porque é chamado por Deus, porque tem chamado, porque tem dons, essas pessoas se isolam. Elas se acham autossuficientes. A palavra nos diz que a soberba precede a ruína, ou seja, a pessoa ela se altiva, ela se acha super, hiper, mega, santo, poderoso, o pregador, o revelador, o profeta e tal, e ela se acha tão poderosa que ela acha que é só ela e pronto, acabou, que ninguém é mais espiritual, que ninguém é mais sábio do que ela, e ela se isola, deixa de depender de Deus e o pior, se isola das pessoas à sua volta. Não pede conselho, não acha que ninguém, que todo mundo é inferior a ela, que ela é superior a todo mundo. Esse foi o erro do Sansão. Ele parou de ouvir os pais dele. Aliás, eu acho que ele nunca nem ouviu os pais dele, né? Porque quando a mãe dele disse, os pais dele disseram, casa com pessoas, casa com mulher aqui do povo de Israel, não. Ele falou, eu não quero saber, eu quero é aquela, eu quero é aquela, eu quero é aquela. Era uma pessoa que não ouvia os conselhos, que se isolou dentro de si mesmo. E aquele que se isola, aquele que se separa, acaba causando a própria ruína, a própria destruição. Nós não podemos nos isolar. Diz a palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios 10:12, que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Sansão pensava que ele era o forte, poderoso, que ninguém era contra ele, porque ele já tinha matado 1000 homens na mão. Ele tinha carregado as portas da cidade na mão. Ele tinha rasgado um leão na mão. Ele tinha colocado fogo na seara dos filisteus com 300 raposas que ele pegou na mão. Então ele pensou, não existe ninguém aqui que é contra mim. Ninguém pode contra mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. E ele acabou esquecendo a sua dependência de Deus. Ele ficou cego espiritualmente. E quando ele foi capturado, sabe o que aconteceu? Ele contou o segredo, Dalila foi lá, esperou, fez ele dormir. Ele dormiu e a palavra fala que nós devemos ficar alertas, despertos, desperta tu que dormes. A palavra fala que nós devemos vigiar e vigiar vem antes de orar. Olhai, vigiai e orai para que vocês não caiam na tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele dormiu, Dalila cortou os cabelos dele. Quando ela acordou, ele dizendo, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele já não tinha força. Ele não percebeu que o espírito do Senhor já tinha saído dele. Ele quebrou o último, como que eu posso dizer? O último elo do pacto que ele tinha com Deus. Ele quebrou o último requisito do pacto. Ele quebrou totalmente todos os pontos do pacto que ele tinha com Deus. Ele não percebeu que o Espírito do Senhor não estava com ele mais. Ele acordou dizendo, eu vou sair mais uma vez, eu vou vencer, eu vou isso. E o inferno já estava rindo da cara dele. O inferno já estava rindo da cara dele. Cara, nós conseguimos, pegamos seu coração, tiramos a sua proteção, nós tiramos os seus dons, você quebrou os seus pactos contra o seu Deus e agora você está nas nossas mãos. E veio os filisteus, amarraram ele. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram com Sansão, já fraco, já Sansão sem a presença de Deus? Eles furaram os olhos, arrancaram os 2 olhos de Sansão. Ele ficou cego, sem visão, envergonhado. Colocaram ele para poder rodar uma roda de moinho, igual um animal. Colocou ele lá para trabalhar, fazer um serviço de um cavalo, de um animal, de um boi. E ele ficou lá por muito tempo. E aí diz a palavra de Deus que o tempo passou, ele preso, envergonhado, os filisteus festejando, alegres porque nós vencemos o campeão, nós vencemos aquele que nos perturbava, tal. O reino das trevas fez festa, vencemos, destruímos mais um que causava prejuízo para o nosso povo, para o nosso reino. Passa o tempo, os filisteus se unem numa festa e mandam trazer Sansão para poder se divertir com a cara de Sansão. Só que nesse tempo que ele ficou lá na prisão, trabalhando igual um animal, diz a palavra que o cabelo dele cresceu. E quando ele foi levado lá para o templo do deus Dagon, do deus dos filisteus, ele pediu para ser colocado no meio das pilastras principais daquele edifício. E diz a palavra de Deus que ali ele faz uma oração de arrependimento.
naquele momento, no último ato da sua vida, naquele tempo, naquele momento onde ele agora não era mais o forte, ele não era mais o poderoso, ele reconheceu a sua miséria como ser humano comum. Ele reconheceu e entendeu que o que fazia ele ser diferente era a presença de Deus na vida dele. Não eram os dons dele, ele não era nada, ele era pó. Então, naquela prisão, cego, sem os seus olhos, humilhado, ele reconheceu quem ele era. E ele faz uma última oração pedindo a Deus perdão. Ele pede a Deus, versículo 28. Então Sansão orou ao Senhor, soberano Senhor. Primeira vez que mostra ele orando, hein? Lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus. Fortalece-me só mais esta vez. Permite que em um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perca dos meus olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as duas mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Então, nós vemos aqui, ainda assim, no último momento da vida de Sansão, ele se arrependendo e clamando a Deus para que Deus desse a ele forças para que ele se vingasse do inimigo. Ele matou mais filisteus, ele cumpriu o propósito da vida dele. Mas a vida dele poderia ter tido um desfecho diferente se ele não tivesse deixado se levar. Então, meu querido, minha querida, vamos ter esse cuidado. Vamos observar a história de Sansão e vamos ver que Deus tem o melhor pra gente. Deus deseja que sejamos libertadores de multidões, de pessoas, de povos e nações, mas nós precisamos sempre estar na dependência do Senhor. Não se isolar, não se afaste, não se ache, não pense que é por sua força, que é por você, mas é pelo Senhor. Deus deu uma última oportunidade para Sansão e ele está lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Eu creio que Deus, ele cumpriu o propósito dele, mesmo nessas circunstâncias adversas. E hoje a história dele pra gente fica como um exemplo de que nós não devemos nos afastar, de que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, de que nós devemos tomar cuidado porque o inimigo quer roubar o seu coração. Ele quer prender você nas coisas, porque se ele prender seu coração, ele destrói a sua vida, ele tira a sua visão, ele envergonha você, ele acaba com o seu ministério e acaba com a sua família. Então vamos ter esse cuidado, vamos guardar o nosso coração no Senhor. Fuja da prostituição. Irmã Poliana, o que eu tenho que fazer? Às vezes é necessário excluir coisas, sair, desfazer, romper amizades, romper conversas, romper vínculos, para que você não perca o seu ministério, não perca a sua família, não perca a sua vida. Deus deseja que você viva o propósito dele do jeito dele. Você acha que foi o plano de Deus Sansão morrer desse jeito? Não. Deus não planejou ele para isso, não. Mas ele tinha livre-arbítrio, né? Ele poderia fazer, ele era escolhido por Deus, chamado por Deus, mas ainda assim ele tinha o direito de escolha e ele usou muito mal o seu direito de escolha. Que Deus possa nos guardar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, te agradeço. Peço que o Senhor venha nos dar graça. Que possamos atentar para a vida de Sansão. Que possamos observar, Senhor, os erros dele e tomar atitudes e caminhos diferentes. Que possamos observar a história dele e entender que não somos nada sem o Senhor. Sem a tua presença, a gente não é nada, 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 nada. E dons, coisas que fazemos, não substitui uma vida de humildade, uma vida de reverência, de adoração e uma vida de comunhão com os nossos irmãos. Que possamos entender isso. Não existe ninguém super, não existe ninguém independente, porque aquele que quer ser independente, aquele que acha que não precisa de ninguém, ele pode cair no erro de Sansão. Que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.